Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde. Como sempre fazemos, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, para a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, a respeito da lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os nossos estudos se referem ao item 11 dos registros de São Mateus, que consta registrado o seguinte: estando Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. São dos registros de São Mateus, capítulo 9, versos 10 a 12. Essa tarde nós contamos com a colaboração da Cristiana e da Luciana. Passamos a palavra a Cristiana. Boa tarde, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, nos traga as bênçãos da paz, do equilíbrio e da harmonia, que a gente possa tirar do estudo de hoje lições valiosas para a nossa vida, para as nossas ações, e que o Cristo possa sempre nos estar influenciando e direcionando os nossos passos. Hoje nós vamos estudar capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o item de número 11. E para entender essa passagem bíblica, nós fomos lá no capítulo 9, que é de Mateus, onde Mateus nos conta que Jesus, ele tinha acabado de curar um paralítico. E aí, saindo de perto, ele passou pela alfândega onde Mateus
estava trabalhando, coletando impostos, porque ele era publicano. E ali ele resolve fazer um convite a Mateus, para que Mateus o seguisse. E Mateus, que já havia escutado muitas lições do Cristo, ele aceita esse convite e convida Jesus para ir na sua casa. E estando Jesus lá na casa de Mateus, ele aproximam-se, na hora que eles estavam reunidos, ali conversando sobre os ensinamentos do Cristo, passando as suas lições, aproximaram-se também os publicanos e os pecadores. E os fariseus, vendo aquilo, acharam assim muito estranho, né? E aí perguntam aos discípulos, como que o Cristo tinha coragem, né, de comungar com os publicanos, que eram considerados de má vida, e as pessoas pecadoras? E aí Jesus responde escuta eles perguntando para os discípulos e responde: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Então vamos entender o que o Cristo queria dizer. Nós sabemos que quando a gente está bem, que a gente está saudável, a gente não recorre ao auxílio do médico. A gente só recorre ao auxílio médico quando a gente está doente, quando a gente está enfermo. E o Cristo, meus irmãos, ele é o médico das nossas almas. E ele sempre falava, nas suas passagens, ele sempre falava por o nosso ser espiritual. Então, para que a gente compreenda essa passagem, a gente precisa entender o que é ser saudável, o que é estar com uma saúde boa. E aí Emmanuel nos ajuda a compreender isso no livro Consolador. Ele vem trazer para a gente a definição de saúde. O que vem a ser saúde? Tanto a nossa saúde do corpo físico como a saúde do espírito. Ele diz assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, quando nossos órgãos, o nosso organismo está funcionando perfeitamente, é a saúde do nosso corpo físico. E o nosso espírito? Emmanuel nos diz assim: para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então vamos entender o que é essa harmonia da alma. É a paz interior que a gente tanto busca. É o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É a paz na consciência. Isso é a harmonia da alma. E para que a nossa alma, então, esteja harmonizada e equilibrada no nosso corpo físico, existe uma lei que rege todos nós. Na verdade, essa lei, ela rege até o universo, os planetas, que é a lei divina, ou lei natural. E Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos, que a lei divina, ou lei natural, ela é a lei de Deus, única e verdadeira, para a felicidade do homem. Indica o que devemos ou não fazer, e só é infeliz aquele que se afasta dela. Então, nós só nos tornamos infelizes quando nos afastamos da lei divina, trazida por Jesus em seus ensinamentos. Então, olha, nós já vimos que para a gente trabalhar aqui na Terra, para a gente fazer as nossas funções, as nossas atividades, nós precisamos ter o quê? A saúde do corpo físico, que é muito importante, que ela vem com uma boa alimentação, que ela vem também através dos exercícios físicos, fortalecendo o nosso organismo, que o nosso corpo é uma máquina e ele precisa estar em movimento. Mas também precisamos tomar cuidado com o nosso espírito, com a nossa alma. Precisamos tomar cuidado com
saúde da nossa alma. Com o que nós estamos alimentando a nossa mente, os nossos corações. E aí, quando a gente vê aqui Kardec nos dizendo que a gente, quando se afasta da lei de Deus, a gente se torna infeliz, é porque ela rege tudo, está no centro de tudo. Quando ainda permanecemos no erro, cultivando em nosso coração ainda velhos hábitos como o orgulho, como o egoísmo, o milindre, a dificuldade do perdão, quando a gente não consegue perdoar, isso tudo provoca um desequilíbrio da nossa alma. E é para essas criaturas sofredoras que o Cristo se dirige. Pois a dor, ela nos torna mais acessível ao aprendizado. Ela movimenta as nossas velhas convicções, nos faz querer progredir, nos faz sair do lugar onde nós estamos. Voltando nesse texto, agora a gente consegue compreender. Os publicanos e as pessoas consideradas de má vida são a representação dessas pessoas doentes, enfermas da alma, esses sofredores que aqui na terra vêm em busca de quitar os seus débitos do passado. Causas essas, débitos esses, feitos por nós mesmos em existências passadas. E para acabar com esse sofrimento, o Mestre Divino, ele traz o remédio, o tratamento, ele nos dá a cura, que é seguir os seus exemplos, seguir as suas lições, porque isso vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. E percebendo ao longo dos estudos, a gente vê que o Cristo, ele vivia cercado pelos enfermos, pelas pessoas simples, humildes. Ele vivia cercado pelos deserdados do mundo, porque era através do Cristo que eles tinham a consolação. O Cristo, ele tinha aquele olhar misericordioso, sem julgamento. As pessoas viam nele a esperança nascer em seus corações, a esperança que o Cristo dava de que se a gente quiser, se a gente tiver boa vontade, a gente consegue modificar, a gente consegue vencer as batalhas da vida, não é mesmo? Eles sentiam também acolhidos, aconchegados pelo Mestre. Já os fariseus, que se consideravam sãos, porque eles achavam que eles não reconheciam o Cristo como Filho de Deus vivo, né? Eles achavam que sabiam de tudo, porque eles estudavam a Torá, estudavam as leis de Moisés, e acreditavam que aquilo se bastava, que não precisavam de mais, que eles já sabiam de tudo. Então eles se consideravam sãos. E é nesse contexto que o Cristo diz: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os que já se consideram enfermos. Ele não podia auxiliar aqueles que consideravam-se sãos, pois eles estavam com uma enfermidade muito maior, que é a enfermidade de não reconhecer a grandeza do Cristo, de não aceitar as suas lições. Por isso que eles procuravam sempre criticar Jesus. Eles não entendiam, né? Eles estavam ainda presos a velhas tradições do judaísmo. Então, em outras palavras, esse ensino, essa palavra, essa mensagem, né, de Jesus de hoje, ela vem nos dizer que só encontram acolhida, os ensinos do Cristo só encontram acolhida nos corações das pessoas que já reconhecem quais são as suas fraquezas e que já reconhecem que precisam modificar, precisam progredir,
precisam adquirir as virtudes para aí sim encontrar a felicidade verdadeira. Porque a felicidade que nós temos, os momentos alegres que passamos aqui na Terra, é passageira. A felicidade verdadeira só encontraremos quando modificarmos o que nós temos no interior. Jesus, meus irmãos, ele deixou também, ele sabia que quando ele fosse voltar para a verdadeira pátria, ele sabia que nós iríamos necessitar de um consolador, de algo que ficasse aqui, que relembrasse as lições de Jesus. E ele nos deixa uma promessa, nos diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, que é o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, dos versículos 15 a 17. Então, a doutrina espírita, meus amigos, é esse Consolador prometido pelo Cristo. Pois ela vem nos ajudar a entender muitas questões, ajudar a entender a finalidade da nossa existência aqui na Terra, o porquê reencarnamos aqui, qual a finalidade. Nos ajuda a entender o sofrimento, o porquê sofremos, entender que muitas vezes o sofrimento ele serve de ajuda, de auxílio para nós mesmos, porque é através dele que a gente aprende a ter paciência, a ter tolerância. É o sofrimento que nos balança, nos mostra, fala: olha, tem alguma coisa errada, você está passando por isso, tem algo errado, tem alguma lição que você precisa aprender. E nos ajuda a entender também como funciona esse intercâmbio com a nossa verdadeira pátria, com o plano espiritual. Nos ajuda a entender a mediunidade. E aí o item 12, logo após o item 11, Kardec vem nos dizer sobre a mediunidade. Ele vem falar assim: olha, todos nós somos médiuns, uns mais adiantados que os outros. A mediunidade ela vem mais ostensiva, ou seja, ela vem mais presente, e aí a gente vê que somos médiuns, videntes, ou psicofônicos, ou clareaudientes. Então são aqueles que têm um compromisso maior de, através da mediunidade, exercer a caridade, sem querer receber nada em troca. E aí é tão importante o aprimoramento do médium, os estudos. O médium precisa evangelizar-se, para que ele possa ficar sempre sintonizado com os espíritos superiores, e para que a sua ajuda seja mais efetiva. E aqui, para trazer um exemplo que eu achei aqui muito interessante, desse processo que nós temos que ter de renovação da nossa alma, é o exemplo de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, que ela foi uma mulher assim fantástica, que combateu os seus vícios, os seus defeitos, com coragem. Naquela época onde a mulher não tinha voz, não tinha vez, então ela foi assim guerreira, viveu a sua
sua vida, depois que ela encontrou Jesus, ela viveu a sua vida em função de divulgar o Evangelho e de acolher os sofredores, principalmente os leprosos, que é quando ela terminou a vida dela cuidando dos leprosos. E essa página que eu achei aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz o seguinte: Madalena, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Mestre, João capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Então vamos parar aqui um pouquinho e entender. Madalena foi a primeira a ver Jesus depois da sua morte. E teve um motivo. Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes Jesus ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Então Madalena foi a que mais se transformou, foi a que mais renovou as suas ações depois que ela conheceu Cristo. Ela venceu a si mesma, venceu as suas tendências negativas que ela ainda tinha. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem estipados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Ela era obsediada. Ela passava, antes de encontrar Jesus, ela passava por processos obsessivos sérios. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Ela vivia a parte carnal. Ela era muito ligada às coisas da terra. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si próprio e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor da sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, ou a sua mãe ou aos outros discípulos. Todavia, é igualmente razoável reconhecer, com seu gesto inesquecível, que Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, um código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Então ela venceu o mundo. Ela venceu o mundo porque ela teve coragem. Ela renunciou às suas vontades. E ela vivenciou o Evangelho que ela aprendeu com Cristo. Eu trouxe aqui, acho que dá tempo de ler, só para a gente perceber nesse livro
livro aqui, Boa Nova, tem uma lição de Irmão X, que ele conta sobre a vida de Maria de Magdala. E aqui ele fala desde o início como que ela era, lá onde ela vivia, né, em companhia dos patrícios romanos, e ela era pecadora. E ela tinha, depois que ela começou a escutar as lições do Cristo, ela ficou assim encantada e tinha muita vontade de conhecer Jesus e de o segui-lo. Mas ela tinha medo do que o Cristo iria pensar. Ela de ser pecadora, com as coisas erradas que ela já tinha feito. Mas olha que maravilha o que o Cristo fala com ela. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como receberia o Senhor na residência de Simão? Como ele a receberia? Para todos, era ela a mulher perdida. A sua consciência, porém, lhe pedia que fosse encontrar Jesus. Jesus tratava a todos, a multidão, com especial carinho. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou então a humilde residência de Simão Pedro, aonde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu, num grande sorriso, que ela se sentiu acolhida. Maria Madalena se dirige então ao Cristo e diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar o que eu tenho vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam, mas eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, à renovação. Mas será que Deus me aceitaria? E aí Jesus responde a ela: Maria, levanta os olhos para o céu e alegra-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Aonde então o amor do nosso Pai Criador? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e clamam. Sente hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que maravilha o que Jesus fala com ela. Alegra-te, Madalena, alegra-te, não se entristeça, pois o Pai Criador, Ele quer que o Filho se renove, Ele quer que o Filho progrida. E Jesus vem trazer essa boa nova. Jesus fala com ela: alegra-se, não entristeça. Todos nós temos um passado. O que importa é o que vamos fazer daqui para frente. Depois que a gente aprende o Evangelho, que a gente escuta as lições, o que nós vamos fazer dela? É isso que é importante. A renovação a gente pode conseguir fazer quando a gente consegue ter boa vontade, quando a gente consegue pôr ali uma firmeza no propósito de mudar. Então, que a gente possa, eu queria deixar esse exemplo para a gente pensar e refletir e tentar seguir o que Madalena fez. Tentar
apaziguar as nossas paixões que são mais latentes, muito ligadas ainda à terra, que nós possamos voltar os nossos pensamentos, possamos voltar o nosso coração para as lições do Cristo, igual estamos aqui hoje, aproveitando o nosso tempo da melhor maneira. Então, que Jesus nos abençoe sempre. Boa tarde, meus amigos. Passando para a segunda parte dos nossos estudos, que a paz de Jesus continue a nos envolver, espiritualidade amiga continue nos incluindo nesses estudos da tarde e que temos como tema sobre a enfermidade e a saúde. Dentro da máxima, Cristo não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Eu gostaria de iniciar a minha participação trazendo um verso de Cornélio, ajudando-nos na nossa reflexão. Entre os homens de Jesus, ter vindo para os doentes, e ao servi-los face à luz de todos os continentes, mas, perguntando um a um, em busca desses irmãos, não achou doente algum, pois todos querem ser salvos. Todos querem ser salvos. Olha que alerta que ele nos traz, né? O achar-se são. O achar-se são é uma entrave, é uma estagnação contínua. O homem que se acha são, ele se acha perfeito. Ele acha que não precisa da renovação íntima, que não precisa buscar ali, o trabalho para se aperfeiçoar. É um sentimento que é atribuído ao orgulho, à vaidade. E esse sentimento é o adoecimento do ser, é a enfermidade do espírito. A Cris trouxe para nós aqui a questão 95 do livro Consolador, em que Emmanuel vem respondendo então a resposta de como considerar a saúde, como devemos considerar a saúde. Então vamos lembrar aqui a resposta de Emmanuel. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais do corpo. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, Emmanuel, ele nos convida a pensarmos em nós como um ser integral. A nossa tendência, quando falamos em saúde, sempre é pensar no corpo físico. E é necessário cuidar, como a Cris diz, dessa máquina, que nos é emprestada para que possamos vivenciar as experiências de um planejamento reencarnatório. Então eu preciso cuidar, eu preciso ter uma alimentação equilibrada, Como a Cris diz, o exercício físico, que vai nos ajudar aí no fortalecimento dessa máquina perfeita nos dada pela misericórdia divina, Inclusive, o exercício físico nos ajuda nos momentos de estresse, porque o exercício libera ali a endorfina, conhecida como o hormônio ali da alegria, o hormônio da felicidade, Então ele vai ajudar nos quadros de estresse. Mas Emmanuel nos convida também a pensarmos na nossa alma, a buscarmos o equilíbrio, a buscarmos também a necessidade que temos de cuidar da nossa mente, do nosso sentimento. Quando se fala em harmonia, Leon Denis, ele nos fala que a harmonia é um estado de equilíbrio alcançado
das leis morais. Então, são as leis morais que vão nos ajudar nessa higiene mental, nessa conexão com o Criador. Então, para alcançarmos a harmonia, nós precisamos compreender as leis morais e vivenciá-las. Não adianta só eu buscar, eu ler, né? Se eu não vivenciá-las, né? Se eu não colocar em prática essa lei. E quando nós falamos das leis, né? Das leis morais, nós estamos falando de leis que são eternas, imutáveis, leis necessárias e essenciais à felicidade do ser, à renovação do ser. Onde achar essa lei? Nós temos no Livro dos Espíritos. Kardec, ele traz na terceira parte sobre as leis morais, e ele vai colocar em cada capítulo a lei de adoração, né? Da sociedade, da justiça, de amor, de caridade, tudo explicado, um roteiro perfeito para seguirmos, para buscarmos as nossas atitudes, vivenciarmos. Então, é essa perfeita harmonia que precisamos, e como a Cris nos disse aqui, né? A nossa, muitas vezes, a nossa enfermidade provém do afastamento dessas leis, da não vivência a essas leis. Então, depende de nós escolhermos estar vivendo, né, em plena harmonia ou trazendo equilíbrio, um desequilíbrio a nós mesmos, através dos pensamentos negativos, né? Da sobrecarga dos sentimentos e na mente. Mas a lei de Deus é tão perfeita, Deus é tão perfeito e o amor dele é tão incomparável, que ele permite, por mais que no nosso entendimento ainda limitado, como podemos dizer, muitas vezes nós temos dúvidas se realmente o sofrimento e as enfermidades vêm, quando a gente fala assim, é necessária como um instrumento a nos auxiliar. Então, muitas vezes se coloca em dúvida, né? Nossa, mas a enfermidade, mas eu sofro tanto, será que é isso mesmo? E Emmanuel nos fala aqui, que essa perfeita harmonia da alma, essa saúde, para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na terra. Então ele afirma aqui para nós que as enfermidades que são permitidas, né, nas nossas vidas, as moléstias que trazemos, é um chamamento a nós, é um chamamento à nossa correção, é um alerta: olha, alguma coisa está errada, então vamos ali trabalhar, vamos ver o que precisamos modificar em nós, o que está em desequilíbrio. Nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que Kardec nos traz sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Ali também ele vai estar nos explicando que muito dessas aflições e essas enfermidades, essas moléstias que nos acometem, é devido às nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, né? Então, meus amigos, Emmanuel nos convida a esse além e nos diz das necessidades, muitas vezes, dessas enfermidades, e que precisamos vê-las como essa auxiliadora no nosso trabalho de aperfeiçoamento. Mas então, como eu posso trabalhar em si? Como eu posso buscar essa harmonia? Então nós vimos que Leon Denis já nos deu aí um caminho: buscar a compreensão
mortificar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, ou seja, a organização do nosso corpo físico, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândula e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vista ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, o que Emmanuel está nos dizendo? Olha, quando cultivamos esses sentimentos, né, nós sobrecarregamos a nossa mente aí com pensamentos ruins, de melindres, de irritação, né? Sobrecarregamos o nosso coração, os nossos sentimentos com mágoa, com ira. É como se estivesse semeando espinheiros magnéticos. Ele está falando aqui, quando ele fala magnético, essa força, né, o magnetismo, essa força de atração e repulsão que existe na criação. Então, quando ele fala desses espinheiros, o que é o espinheiro? O espinheiro, se você pega ali uma rosa, sem a devido cuidado e a vigilância, corre o risco de você machucar ali o seu dedo no espinho, né? Então, vai trazer dor, pode provocar ali uma infecção no dedo, né? E assim ele traz essa metáfora para nos dizer, olha, esses pensamentos, você vai estar atraindo para você sofrimentos, você vai estar atraindo para você situações difíceis, você vai estar ali se fechando num mundo de melindres, não impedindo ali, né, impossibilitando ali você de progredir, de crescer, e isso causa um adoecimento. Nós vimos aí hoje quantos problemas com estresse, né, com depressão, quantos suicídios, né, em que a pessoa se vê ali cercada de sentimentos e pensamentos e que não acha saída, né? Então é um cuidado que devemos ter para que nós não venhamos adoecer o nosso, né, a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso espírito, como também trazer o adoecimento para o nosso corpo. Quantas vezes, quantos casos que ficamos sabendo de pessoas num acesso de raiva, de ira, tem aí um derrame, tem aí um ataque no coração, né? Do desequilíbrio promovido por esses sentimentos. Então é o que o Emmanuel está nos alertando. E ele diz assim: guardemos assim compreensão, paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, né, da nossa caminhada, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre, do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. E aí nós lembramos o testemunho de André Luiz, né, no nosso lar, quando ele nos fala que ele foi considerado um suicida. E não entendiam por que, né, no plano espiritual eles chamavam de suicídio. Depois é que, com o socorro que ele teve ali pelo Clarencio, por Lísias, por Henrique de Luna, é que ele veio saber o porquê da condição de suicida, devido ao desequilíbrio trazido dos excessos, né, das escolhas dele em vida. É o suicídio indireto, quando nós não temos a intenção de acabar com a nossa existência, com a nossa vida aqui. Mas
pelas nossas, quando Jesus nos convida a orar e vigiar, pela nossa invigilância, pelas nossas escolhas, nós acabamos sobrecarregando a nossa mente, o nosso corpo, e aí trazendo adoecimento, como Emmanuel nos disse, que pode ser letal, que pode trazer um desequilíbrio tão grande ao organismo que pode ser letal. E aí, o problema é, eu não vou conseguir cumprir o objetivo meu aqui, o meu planejamento, de acordo com o meu planejamento reencarnatório. Se eu abrevio, a minha existência aqui, se eu saio dessa vida fora de hora, eu estou sendo um suicida indireto. Sim? Isso é que é ser um suicida indireto. E é esse cuidado que Emmanuel nos convida, esse alerta que Emmanuel nos convida a ter. Então, ele traz 3 pontos necessários a nos ajudar a evitar esse adoecimento. É a renovação mental, então a higiene mental, o estudo edificante e o serviço constante no bem. No livro Ideal Espírita, tem uma página chamada No Sublime Convite, também de Emmanuel, e que ele vai nos falar que se o egoísmo e o orgulho, a inveja e ciúme, cobiça e vaidade ainda nos prendem o coração no cárcere do infortúnio, no leito do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável. Levanta-te, toma teu leito e anda. Está nos registros de João, capítulo 5, no versículo 8. Então vamos entender um pouquinho aqui. Jesus, quando ele chega em Jerusalém, próximo ao tanque de Betesda, ele encontra ali vários enfermos. Se acreditava que em determinados tempos desceria um anjo e naquele tanque ele iria agitar as águas. E o primeiro enfermo que descesse e se banhasse naquela água, logo depois dela ser agitada, seria curado. Então era o que eles acreditavam. E Jesus, então, aproximando-se de um paralítico, fazia 38 anos em que ele estava naquela condição, esperando ali que alguém o levasse aquelas águas, no agitar, para que ele pudesse ser curado. Jesus aproxima-se dele e diz: queres ser curado? E é quando então Jesus profere essa frase, fala essa frase: levanta-te, toma o teu leito e anda. E Emmanuel traz essa fala de Jesus, nos lembrando quantas vezes nós nos portamos como esse paralítico. Quantas vezes nós cruzamos os nossos braços e esperamos as coisas acontecerem. Eu consigo observar que eu preciso mudar em alguma atitude. Mas é tanto trabalho, porque vivenciar as leis, é difícil. É difícil. Quando nós falamos em batalhas, em guerras travadas, nós temos a tendência sempre de pensar na guerra contra o nosso irmão, mas esquecemos que a verdadeira guerra é travada contra nós mesmos, contra os nossos instintos, e é difícil, porque a verdadeira vitória, o verdadeiro prêmio é quando você para, inspira e pensa: olha, eu venci essa dificuldade que eu trouxe. Se eu tenho uma mania de levantar o falso, eu venci essa dificuldade, então é o bom combate. Então essa é a luta que devemos ter, é a batalha que devemos travar, e não é fácil.
Lutar contra as nossas tendências não é fácil, né? E quantas vezes nós sabemos que precisamos modificar e cruzamos os nossos braços, nos portamos como esse paralítico. E Jesus a todo momento está ali, ó, levanta, toma ali o teu catre, ande, bata. Não foi isso que ele prometeu? Batei, abri, se cruzar, buscar e acharei. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, Emmanuel nos diz que erguendo-nos pela fé, e Leon Denis, ele fala sobre a fé, que é a confiança inabalável que habilita o homem a superar os maiores obstáculos. Quaisquer que seja ele obstáculo externo ou os nossos obstáculos, o que carregamos conosco, a fé nos habilita, nos prepara, nos capacita a vencer esse obstáculo. E ele ainda diz que a fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. Olha que bonito, né? Então, Emmanuel nos diz que erguendo-nos então pela fé, pela essa confiança, saberemos sofrer as consequências ainda amargas da nossa própria escolha e caminhando, por fim, ao encontro da luz. Então, a ter fé é ter a certeza que nós sim somos capazes de vencer. E por isso tão necessária essa nossa conexão com o Pai, através da prece, através da busca dos seus ensinamentos, do conhecimento das leis morais e da vivência dessas leis. Assim, nós estamos caminhando para essa saúde perfeita, né? A perfeita harmonia da alma. Bom, meus amigos, e André Luiz, ele nos traz também no livro Passos da Vida, na página chamada Saúde e Equilíbrio, instruções também para nos ajudar a buscar essa saúde. Então ele fala: para garantir a saúde e equilíbrio, prometa você mesmo o compromisso que podemos fazer com nós mesmos, que devemos fazer com nós mesmos. Primeiro, colocar-se sobre os desígnios de Deus, cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Segundo, dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Terceiro, manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Quarto, servir desinteressadamente aos semelhantes, quando esteja ao alcance de suas forças. Quinto, regozijar-se com a felicidade do próximo. Sexto, esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido e escutado. Sétimo, acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Oitavo, admirar as qualidades nobres daquele com quem conviva, estimulando-os e desenvolvendo-as. Nono, olvidar, nem esquecer motivos de queixa, seja quais sejam. Décimo, viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. André Luiz. Bom, meus amigos, eu gostaria, finalizando a minha participação, de pedir licença aqui a André Luiz para trazer, para proferir uma prece
está no livro Voltei, de Irmão Jacó, em que ele coloca aqui com o título de Assembleia de Fraternidade, em que se encontra lá figuras, né, nessa assembleia, como Inácio Bittencourt, Casimiro Cunha, Batuíra, Emmanuel, André Luiz. E André Luiz, então, é convidado a proferir a prece final nos trabalhos, por Bezerra de Menezes. E eu gostaria de finalizar a minha participação proferindo essa prece de André Luiz. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o todo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Que assim seja. Jesus nos abençoe. Meus irmãos, antes de fazermos a prece de encerramento, nós gostaríamos de dar um aviso. Sábado que vem, dia 21/2, vai começar o curso de gestante, de 14 às 15 horas. Quem for fazer o curso pode procurar a Cristiana para fazer a matrícula. Vamos encerrar nossa reunião da tarde, fazendo a nossa prece de encerramento. Pedimos ao nosso irmão Djalma que a faça por nós. Convido a todos os nossos irmãos que possam encerrar os olhos, fazer uma respiração profunda, tirando os ruídos internos, levando o pensamento do nosso Mestre Jesus, em pensamento da excelente palestra dessa tarde. Os nossos sãos não precisam de médicos, fazendo com que a nossa prece chegue ao Senhor através dos nossos pensamentos, espargindo sobre todos aqueles que nos acercam, nossos parentes, amigos, companheiros de jornada. Possamos livrar também aqueles necessitados, os sofredores que precisam também de nossa prece, fazendo com que as nossas vibrações cheguem até eles, praticando nossa caridade, o profundo amor em nossos corações. Façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nos abençoe hoje e sempre, com a graça de Deus. Assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, a santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos podem receber paz que pedimos conforme a fé. Hoje não vai haver culto para médico.